Continuando então a nossa aula, né? Vamos então começar a trabalhar com forças de adesão e coesão. Esse conceito é muito simples, tá? Mas ele é muito importante para o prosseguimento, tanto nessa aula de hoje, especialmente na aula da semana que vem. Coesão são as forças que atuam no interior de uma fase condensada. São forças que atuam entre moléculas iguais, né? Nosso desenho aqui ele mostra, né? Água com água, por exemplo. As forças de adesão são que atuam nas superfícies entre dois corpos condensados diferentes que estão em contato, né? Então, por exemplo, quando a água está em contato com o vidro ou aqui com a cerâmica, né? A força que atua entre aquela molécula de água e a molécula de cerâmica, a molécula do vidro, vamos chamar de força de adesão, tá? Água e óleo, né? Duas superfícies condensadas que a gente consegue separar. Aquelas moléculas na interface de água vão estar tendo uma força de adesão com as moléculas de óleo, tá? E assim por diante. Bem, uma consequência desse balanço dessas forças de adesão ou coesão são a formação de meniscos, tá? E junto com a lei de Laplace a gente vai ver um efeito legal aí, que é o efeito da capilaridade. Por exemplo, as moléculas de água, elas interagem muito fortemente com o vidro, né? É bastante favorável a interação, né? Por causa dos óxidos de silicatos lá do vidro, eles interagem bem com a água, né? Tem uma estrutura química que favorece essa interação. Como, então, essa força de adesão água-vidro é grande, quando a gente coloca lá água sobre um vidro, a gente não vai ver isso aqui retinho, né? A gente vai ver a água se espalhando sobre o vidro. Concorda comigo que se eu tivesse uma linha reta aqui, né, a quantidade de água em contato com o vidro ia ser um pouco menor do que quando a gente tem essa superfície curva desse formato aqui, né? Então essa força de adesão entre vidro e água faz com que ela se espalhe sobre o vidro. Agora, se você tem uma espécie, por exemplo, que foge do vidro, né, que tem uma força de adesão muito pequena lá com o vidro, tem uma força de coesão muito grande, a gente poderia ter esse tipo de perfil aqui. Tá? A gente fala então que nesse tipo de perfil o líquido não molha as paredes. É o tipo de coisa que acontece com o mercúrio em contato com o vidro. Tá? Enquanto aqui o líquido molha as paredes. Seria aquilo que a água faz em contato com o vidro. Tá? E uma das consequências que a gente tem é essa formação desse menisco. Outra que ocorre especialmente quando temos tubos muito finos, é o efeito de capilaridade, ou ascensão ou depressão capilar, tá? Então pensa que a água, um tubo mais grosso, a gente vai ter o quê? Vai ter a formação do menisco, mas não vai ter muito essa capilaridade. Agora isso é um fenômeno bem conhecido, bem fácil. Se vocês tiverem tubinhos de vidro, por exemplo, muito fininhos na casa de vocês, tubinhos capilares, o capilar vem dessa ideia de cabelo mesmo, né? Algo fino. Se vocês colocarem sobre ele um tubinho desse de vidro dentro da água, vocês vão observar que um certo aumento do volume de água. Tá? Isso quando você tem uma molécula que molha o vidro, como a água. Né? Se você tem uma molécula que não molha o vidro, né, segundo aquela definição que a gente deu lá atrás, que tem uma interação muito fraca com o vidro, você vai ver uma depressão capilar. E isso é uma consequência da lei de Laplace, como a gente vai observar agora esse efeito da capilaridade. Tá? Tem que, de novo, lembrar então que a gente tem um balanço entre energias de forças de adesão e coesão. No caso da água com o vidro, né, as forças de adesão elas superam as de coesão, né, por isso a água interage bem com o vidro e se espalha ali sobre o vidro. Tá? E um dos efeitos mais interessantes, aquela diferença de pressão que a gente viu lá no finalzinho lá da nossa explicação da equação de Young-Laplace. Né? Lembra? A gente tinha uma curvatura, né? Numa dada curvatura, tínhamos uma diferença de pressão, na qual a pressão interna àquela curvatura era maior do que a pressão externa àquela curvatura. E isso vai causar esse efeito de ascensão ou depressão capilar. Vamos dar uma olhadinha um pouco melhor aqui nesse exemplo aqui. Olha só. Pensa aí então, né, você tem uma bacia lá com água e um tubinho capilar. Você enfia lá um tubinho de vidro nele. Vamos imaginar isso aqui no momento que você coloca o tubinho.
A pressão em 1 vai ser igual à pressão em 6, correto? Pressão atmosférica. Que vai ser igual à pressão em 2. Né? A pressão em 1 vai ser igual à pressão em 2. Por quê? Pressão atmosférica também, tá? A pressão atmosférica ela varia com a altura. Nós estamos pensando aqui num sistema pequeno, né? Não quilômetros de altura, né? Então, podemos considerar 1 igual a 2. Na mesma altura aqui, a pressão em 2 vai ser igual à pressão em 5. Que pressão que é essa? Pressão atmosférica. Certo? Certo. Tudo ok até aí. E agora vamos passar para dentro do líquido. Dentro do líquido aqui, a pressão em 3 vai ser diferente da pressão em 2? Aqui não, tá? Porque lembra lá que a gente falou, né? Quando temos uma superfície plana, não há uma diferença de pressão significativa na interface, tá ok? Se eu pegasse um ponto mais para baixo aqui assim, né? Aí sim poderia ter uma diferença de pressão significativa. Conforme a gente vai descendo, por exemplo, para mergulhar no fundo do mar, né? A pressão aumenta bastante, né? Com a profundidade. Mas exatamente na interface, a pressão 3 é igual à pressão 2. Ótimo. E essa pressão 4? O que a gente vai ter? A pressão 4 ela vai ser menor do que todas as pressões nos outros pontos aí. Tá? Então aqui para reforçar, P2 é igual a P3 por causa dessa superfície plana. Tá? E a pressão P4? Lembra que quando tínhamos uma curvatura, deixa eu fazer aqui, uma curvatura, né? A pressão interna da curvatura era maior do que a externa? Que isso, a equação de Young-Laplace lá mostrou para a gente. Então aqui a gente tem uma curvatura. E essa pressão interna, que é a pressão 5, vai ser maior do que a pressão externa, que é essa pressão 4, que é a pressão que tem aqui na superfície, na interface, na parte da água da interface, exatamente abaixo da interface. Tá ok? Essa curvatura gera uma diferença de pressão. E dentro da água a gente tem o que nós chamamos de pressão hidrostática. Né? Para a água a gente pode considerar que na mesma profundidade teríamos pressões iguais. Então se eu tivesse um ponto aqui, ó, bem próximo aqui do fundo aqui, a pressão dele seria igualzinha à pressão de outro ponto que estivesse aqui na mesma profundidade, né? A pressão hidrostática. Contudo, devido a essa curvatura aqui, a pressão hidrostática aqui em 3 é maior do que em 4. Isso faz o quê? Né? Se um lado tem uma pressão maior do que o outro, aquele lado de maior pressão não vai empurrar o outro lado, ou, né, falando mais físico-quimicamente, não vai se expandir, né, de modo a igualar aquelas pressões, vai ser isso que vai acontecer espontaneamente. Então, esse excesso de pressão que tem aqui vai empurrar isso aqui para cima, fazendo a ascensão capilar. E essa água ela vai subir até onde? Até o ponto de equilíbrio no qual a pressão hidrostática em 3 vai ser igual à pressão hidrostática em 4. Tá? Porque a pressão aqui era menor, ela sobe, né? É menor quanto? Tá? Aqui nós temos uma pressão em 5, a pressão em 4 ela vai ser menor no termo 2 gama sobre R. Tá ok? Que é lá, vem da equação de Young-Laplace. E ela vai subir até quando? Até um certo ponto. Por quê? Porque aqui a gente teria aquela pressão diminuída de 2 gama sobre R devido à curvatura, mas essa coluna de água sobre, né, esse ponto aqui vai exercer uma certa pressão sobre ele, então a gente vai chegar num equilíbrio. Tá ok? Então nesse ponto aqui, pressão 1, 8 e 5, por exemplo, são iguais. A 7 ela é menor do que a 8 e menor do que a 5. Mas o mais importante é que a gente alcançou o equilíbrio hidrostático, na qual 3 é igual a 4. Quando o líquido molha a superfície do capilar, temos uma interface côncava aqui, tá ok? O que diminui a pressão logo abaixo aqui. Né? Isso faz com que a coluna de água suba, né, para alinhar esses efeitos, né, de diferenças de pressões. Se nós temos um líquido que não molha, como aqui, né, no caso do próprio mercúrio, a parte com menor pressão vai ser a parte gasosa, né, vai ser a parte de fora aqui da nossa interface curva. Então a gente vai ter um efeito de depressão. Leiam lá nos e-books que eu deixei para vocês. Tem uma explicação bem detalhada de tudo isso daí também.
tá ok? O equilíbrio é atingido, né? Então, quando se tem um equilíbrio entre essas forças hidrostáticas aí, tá ok? Bem, vamos quantificar essa seção ou depressão capilar, tá? A diferença de pressão dada pela curvatura 2γ sobre R, tá? E a pressão devido à altura da coluna, né? Quando aquela coluna de água sobe, nós temos da força gravitacional, vai depender da gravidade, da altura e da diferença de viscosidade, tá? Esse ρ aqui, não é um P, tá, gente? É um ρ, entre líquido e gás, tá ok? Assim, igualando as equações, chegamos a essa medida aqui. No entanto, né, esse raio da curvatura, né, ele é muito difícil de se medir experimentalmente. Então a gente vai fazer um rearranjo aí com a trigonometria para não usar o raio da curvatura, mas sim o raio do nosso tubo capilar, que eu vou chamar de R maiúsculo, tá? Eu vou chegar nessa expressão aqui, né? Para isso eu vou ter que considerar esse ângulo θ, que nós chamamos de ângulo de contato, o ângulo que se forma aqui, né? Devido à curvatura no contato com a nossa superfície sólida, tá ok? Ou rearranjando, chegamos a essa equação aqui, que é chamada de lei de Julin, tá? A gente vê que a altura que uma dada coluna d'água vai subir ou descer aqui depende diretamente da tensão superficial daquele líquido, daquele ângulo de contato, tá ok? E indiretamente do raio do tubo, né? Quanto maior o raio do tubo, ou seja, quanto menos capilar é o tubo, menos vai subir, né? Tanto é que se você colocar um canudo normal mesmo, né? Que já é um pouco mais grosso, você não vai observar, já tem um raio maior, você já não vai observar esse efeito de ascensão capilar, tem que ser um tubo realmente muito pequeno. E a massa específica, a densidade do líquido, né? Óbvio, né? Um mel vai ter um poder de ascensão capilar muito menor, porque ele é muito mais denso, né? Vai ser, e viscoso também, vai ser difícil ele subir lá, por exemplo. Aqui um efeito, né? Uma visão desse efeito conforme o raio, né? Então, um tubo com raio aqui mais significativo, a gente vê praticamente uma superfície plana, sem ascensão. Conforme a gente vai diminuindo o raio desses tubinhos aqui, a gente vai observando a subida, né? Bastante interessante aí do nosso líquido, tá ok? Então a gente tem lá que a depender desse ângulo de contato, né? Quando ele for menor que 90, a gente tem um menisco côncavo, quando ele for maior que 90, a gente tem um menisco convexo, né? Que é o que vai dar a depressão capilar, né? A gente vai ter um cosseno de θ menor que zero, nosso H vai ser negativo, ou seja, se o H é negativo, né, quer dizer uma depressão capilar, como ocorre no mercúrio. Na prática, o que a gente faz? Tá? Por quê? É fácil medir esse ângulo de contato aqui também? Não, né? Não é nada fácil. Mas a gente usa capilares muito, muito, muito pequenos, de modo que o θ seja aproximadamente igual a zero e o cosseno de θ igual a 1. Então a gente tira esse termo cosseno de θ, tá? E também desconsidera a densidade do ar, né? A densidade do ar ela é muito pequena frente à densidade dos líquidos, né? Então corta esse termo aqui também. Tá? A gente vai usar a lei de Julin muito mais nessa forma simplificada aqui, tá ok? Então vamos lá. Considerar a elevação capilar para um líquido com tensão superficial tanto, densidade tanto, em um tubo de vidro com raio desse tamanho, considere o ângulo de contato igual a zero e a densidade do ar desprezível, né? Deu a força G para a gente aí. Então, gente, é bem fácil. Tá? Bem fácil, matematicamente aqui essa parte de superfícies ela é muito fácil da gente lidar, tá? Só substituir aí. Notem que, né? Que a gente tem uma quilograma, unidades em metro, então a maior dificuldade de vocês talvez vai ser conversão de unidades, né? O que é também relativamente fácil, tá? Grama por centímetro cúbico a gente vai transformar em quilograma por metro cúbico vezes 10 à terceira. Não é 103 não, tá, gente? É 10 elevado à terceira. Desculpa aqui que deve ter desconfigurado a nomenclatura aqui de sobrescrito, ok? Então a gente chega aí, né, corta as unidades, chega numa altura de 0,062 metros ou 6,2 centímetros. Eu recomendo vocês sempre passarem os exercícios para metro, tá? Quilograma, metro, né? Porque também já une ele com Newton, porque aí vocês acabam não errando a questão de unidades, ok? Quando dois líquidos A e B
sob iguais condições. Então, o mesmo tubo capilar, mesma temperatura e tudo mais, né? A gente pode comparar a ascensão capilar entre esses dois aí, né? Unindo numa única equação, chegamos a essa equação mais simplesinhas aí, conforme a gente vai ver um exemplo aqui. Deixa eu fazer o exemplo e eu volto ali na outra slide depois. Então, o tubo de raio tanto, a elevação da coluna de água foi igual a 4,2 centímetros, 52 centímetros. Sabendo que o mesmo tubo foi usado para o etanol, mas imagina que ao invés do etanol a gente não sabe qual é a tensão superficial dele, ou um líquido novo que vocês inventaram, sei lá. Foi igual a tantos centímetros. Note que a ascensão da água é muito maior do que do etanol, né? A tensão superficial da água é maior. Qual que vai ser a tensão superficial do etanol? De novo, só substituir, tá? Comparando um com o outro aqui, eu chamei o B de água e o A de etanol. Substituindo tudo aí, tá? Com as unidades já no jeito aqui. Ah, professor, aqui está grama por ml, aqui está grama por ml. Por que você não trocou a quilograma por metro cúbico? Porque está um dividido pelo outro, né, gente? Então as unidades elas vão todas se cancelar aqui automaticamente. Chegamos lá, a tensão superficial do etanol de 22 milinewtons por metro. Ok? Vou voltar aqui para o meu slide. Uma curiosidade bem legal aqui, né? Por exemplo, o efeito de capilaridade é um efeito muito importante porque um tecido molha, né? Você pega um pequeno pedaço de tecido, ele molha a pontinha, ele vai se esparramando pelo tecido, por exemplo, né? Ou ainda, né, o papel, né? A gente faz isso com papel e como a gente pode usar isso. Eu deixei um vídeo lá para vocês na área de material extra, inclusive vocês podem usar esse efeito aqui, tá? Para regar plantas durante muitos dias sem trabalho nenhum, né? Usando apenas esse efeito de capilaridade, né? Que também é um efeito bastante importante, tá, gente, na nutrição das plantas, tá? Então, como que a água chega lá da raiz até o topo da árvore, né? Então, você tem pequenos tubos capilares que faz a ascensão dessa água sair lá do solo, né? Que a planta ela pega do solo para chegar lá em cima, tá ok? A capilaridade não é o único efeito, tá? Mas ela é um efeito importante, conforme o material que eu deixei para vocês também no material extra. Vamos fazer um exemplo para o mercúrio aqui, ó. A densidade do mercúrio a 25 graus Celsius é tanto, gama igual a tanto. Qual seria a depressão capilar do mercúrio em um tubo de vidro de diâmetro interno igual a 1 milímetro, se admitirmos o θ igual a 180 graus? Tá? Então ele deu todos os parâmetros para a gente aí. Ele quer o diâmetro do nosso tubo de vidro. Então H igual a 2θ cosseno tal. Na prática a gente despreza, né, a densidade do ar. Ou, né, o que ele quer, na verdade, né, a altura ele já deu, então a gente troca aqui, né, o R para cá. Substituímos, ok? Note que aqui, né, eu passei a densidade para quilograma por metro cúbico, ok? 1 milímetro, né, 1 vezes 10 menos 3 metros. A força gravitacional em newton por metro. Cosseno de 180 graus vai ser igual a menos 1. Tá? Então, basta fazer a conta, a gente chega nesse resultado aqui. Tá? Um raio de 0,73 centímetros. Certo? Acertamos o exercício? Não. Né? Por quê? Porque ele pediu o diâmetro, tá, gente? Então, cuidado com o que vocês estão fazendo aí, né? Uma coisa meio besta aí, mas, né, às vezes um testinho lá que você tem que escolher só uma coisa, vocês acabam errando por besteira. Então a gente tem um diâmetro de 1,46 centímetros. Esse menos aqui, não estou entendendo o que está fazendo, tá? Não existe diâmetro negativo. Tá? 1,46 centímetros, que seria o dobro do raio. Ok? Bem, para finalizar nossa aula, vamos ver algumas propriedades dessas pequenas partículas, tá? Uma delas é a diferença de pressão, né? Como a gente viu, a gente tem uma pressão interna maior do que a pressão externa, tá? Se você tem uma gota de um líquido em equilíbrio com o gás, né, ou o seu vapor, isso vai, como a gente tem uma energia maior aqui devido a essa interface, a gente vai ter um aumento do potencial químico. Só que numa fase de equilíbrio, então a gente vai ter o quê? O potencial químico do vapor vai ser igual ao potencial químico do líquido, tá? Igualando aqui, né, então o potencial químico do líquido, né, se a gente pegar lá da equação fundamental da termodinâmica, né, considerando que a gente não tem uma variação de temperatura,
nenhuma variação de volume, né? Vai ser igual ao volume molar, lembra que isso aqui representa o volume molar, volume por mol, tá? Do líquido vezes a variação de pressão naquele líquido. Vai ser igual, né? A mesma ideia, o volume molar do gás vezes a variação de pressão do gás. Esse termo de P0 vai ser a pressão de vapor, tá? Então a pressão do gás vai ser igual, supondo aqui que é igual à pressão de vapor do nosso líquido, tá? Então o equilíbrio de uma gota de uma dada substância em equilíbrio com o vapor dessa mesma substância. Assumindo que o vapor é ideal integrando, tá? Um vapor ideal, né? Volume molar, né? PV igual a nRT, aqui é V dividido por N, vai ser igual a RT sobre P dP, tá? Para o lado do líquido, né? Volume molar do líquido, a gente tem que lembrar que o volume molar de um líquido não varia, o volume do líquido não varia em função da pressão, né? Varia muito pouco, dP. A gente vai chegar nessa expressão integrada aqui, tá? Vejam lá no livro do Castellan essa dedução aqui, ok? Mas nada muito complicado, nada diferente do que nós já fizemos muito na fisicoquímica na nossa vida. O ΔP é igual a 2 gama sobre R, a gente pode trocar, chegando no que nós conhecemos como equação de Kelvin, né? Ela mostra essa diferença de pressão entre o que seria uma pressão normal e a pressão de vapor, né? Devido à superfície esférica, vai depender do volume molar do líquido, da temperatura, né? Vezes R, 2 gama sobre R. Lembrando, esse R maiúsculo aqui é a constante universal dos gases, esse R minúsculo é o raio dessa esfera. Vamos ver uma coisa importante disso daí em um exemplo matemático aqui. Qual aumenta a pressão de vapor para a água em função do seu raio? Tá? Mas, professor, não sei nem começar isso aí. Tá? É um tipo de pergunta esquisita mesmo, tá, gente? Deixei de propósito aqui para a gente avaliar o negócio. Então, ln de P então P0 tal, né? Sabendo que o volume molar do líquido vai ser igual a massa molar dividido por sua densidade, né? Certo? Façam aí a dedução disso daí, que é muito simples, tá? Substituir lá então, ok? Joguei esse RT aqui para dentro, para deixar um pouco mais clara a nossa equação, tá? Substituir por todos os valores aqui, tá ok? Massa molar da água, olha só, coloquei em quilograma por mol, tá? Para ficar tudo em quilo. A densidade da água também em quilograma por metro cúbico. Substituir aqui a tensão superficial, R, T, em Kelvin. E o raiozinho eu coloquei em vermelho aqui, tá? O raio da gotinha de água. A gente vai chegar nessa relação aqui, tá? 1 vezes 10 a menos 9 dividido por R. Eu tenho gotículas de água lá, então 25 graus Celsius, 298 Kelvin. Se o raio da minha gotícula de água é igual a 1 micrômetro, 1 10 a menos 6, essa relação P sobre P0 não é ln, tá, gente? Já tirando ln, vai ser igual a 1,0001. Ou seja, uma gotícula de 1 micrômetro de água, ela não tem uma diferença de pressão significativa com o exterior, tá? Ó, que já é bem pequena. Se eu tiver uma gotícula de 1 nanômetro, esse P sobre P0 não o ln de P sobre P0, tá? O P sobre P0 vai ser aproximadamente 2,7. O que quer dizer isso? Quer dizer que numa gotícula de 1 nanômetro, a pressão de vapor ali dentro da gotícula vai ser quase 3 vezes maior do que a pressão externa, tá? Isso é muito importante em alguns fenômenos, como a própria condensação e a formação de chuvas, tá? Por quê? Se a gotícula é muito pequena, pensa lá, se tem o vapor de água, né, ele evapora e vai para a atmosfera. Lá em cima está frio, a tendência é isso aí condensar. Ele vai começar a condensar, vai começar a formar um cristalzinho de água líquida, né? Vai começar a formar então uma gotícula de água líquida. Se ela forma uma gotícula de 1 nanômetro, ela logo vai evaporar de volta para a fase gasosa. Por quê? Porque a pressão de vapor daquela gotícula é muito grande, tá? E é termodinamicamente não favorável formar essa gotícula de 1 nanômetro. Então, ao invés de se formar muitas gotículas de 1 nanômetro, né, que não vão ser viáveis, essas gotículas elas se aglomeram para formar gotículas maiores. Em gotículas maiores, do tipo 1 micrômetro ou mais, a gente já praticamente não tem uma diferença de pressão, tá? Então, isso permite com que se formem, ao invés de formar gotículas menores, se formem gotículas maiores, é termodinamicamente mais favorável formar gotículas maiores. Essas gotículas maiores
Elas vão ter uma massa maior, a ação da densidade, da gravidade vai ser maior sobre elas, né? Consequentemente, elas se tornam pesadas o suficientemente para cair na forma de chuva. Para entender um pouquinho melhor disso aqui e alguns outros fenômenos, a gente tem uma outra equação. A ideia da dedução aqui é basicamente a mesma, vejam lá no livro do Castellan, tá? Não vou me estender, mas é uma equação para a gente ver o aumento de solubilidade, sendo x e x0 as frações molares de um dado composto, né? Aqui a gente pensando especialmente no sólido, tá? E esse alfa aqui, esse A, é o tamanho, a forma de um cristal. Então, a solubilidade de um sólido, por exemplo, num líquido. Tá ok? Esse termo todo aqui, esse A alfa aqui vai ser uma constante sempre positiva, gama sempre positiva, RT sempre positivo, volume molar do sólido sempre positivo, tá? Vai ser sempre maior do que zero, né? Logo, x maior do que x0. Isso nos mostra que a solubilidade de um dado sal ela sempre aumenta com a diminuição do cristal. Tá? Então, isso é um efeito prático muito simples. A gente vê, né? Se a gente tem lá, sei lá, um pedaço de qualquer sólido grande assim, a gente divide aquele sólido em vários pedaços pequenos, a solubilidade aumenta, né? É muito mais fácil a gente dissolver isso daí. Tá ok? E essa equação ela mostra mais ou menos isso daí, a chamada de lei de von Neumann, né? Que mostra que a tendência, né, é se formar cristais maiores quando se tem uma baixa supersaturação. Tá? Isso é muito importante, por exemplo, para a formação de cristais lá na química analítica e você obter precipitados. Né? Então, o que se faz muitas vezes para aumentar a purificação? Né? Você faz um processo de digestão, você pega um sólido, aquece ele, deixa ele numa solução levemente acima do seu nível de supersaturação, de saturação, e ele vai formando cristais maiores e mais puros daquele componente. Você consegue, então, a partir da gravimetria lá, separar, né, aquele dado produto e purificar ele. Tá? Dei uma boa lidazinha lá no livro do Castellan, tá? Tem uma discussão bem legal sobre isso aqui, tá ok? Gente, pela aula de hoje é isso, bastante conteúdo. Né, um efeito legal, por exemplo, né, importante disso daqui, perdão, gente, por exemplo, na indústria de fármacos, né? Então é muito interessante, por exemplo, a gente vai tomar um remédio lá para dor de cabeça. É interessante a gente picar aquele remédio para deixar ele menorzinho, para ele agir mais rápido? Talvez não, né? Ele vai dissolver mais rápido na água, no estômago? Vai. Só que isso pode mudar a atividade farmacodinâmica dele, né? Ele ser absorvido num lugar que ele não deveria, ou num tempo que ele não deveria. Então nunca façam isso com remédios, tá, gente? Picar o remédio para ele ter uma ação mais rápida aí. Tá? E devido a isso, né, muitas vezes é interessante, do porquê é interessante você fazer microcápsulas assim, ou fazer comprimidos sólidos maiores, que talvez demorem mais tempo para se dissolver, e com isso ter uma ação mais prolongada no nosso corpo. Tá? Então é bastante importante, bastante interessante entender esse tipo de coisa aqui, bem como isso aqui influencia, né, a cristalização e nucleação lá de nanopartículas metálicas, como eu mostrei lá no começo da nossa aula. Tá ok? Então, por hoje é só, bastante conteúdo, tá? Matematicamente, muito simples, o que a gente está vendo até agora aqui em superfícies, tá? Mas quimicamente muito rico, muita discussão. Nós voltamos várias vezes lá na cinética, na termodinâmica, e assim vamos continuar ao longo da nossa discussão. Um abraço.